Bora lá, então. Bom dia a todos aí. Vamos dar continuidade aqui nos nossos encontros. Novamente, gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês em dedicar esse tempo do seu dia. Gostaria de dar as boas-vindas para o nosso amigo Jerry, que a partir de hoje está integrando aqui o nosso bonde, né? Então, vamos seguir aqui, né? Nesse dia de hoje, nós vamos dar a conclusão do encontro 2, né, que nós não conseguimos finalizar ontem, e vamos tentar finalizar o encontro 3, tá? Então, assim, no encontro 2, nós começamos a falar um pouco sobre o quê? Cardinalidade, MER, DER. Começamos a falar sobre modelagem de dados. Falamos um pouco, bem superficial, de tipo de dados. A parte de tipo de dados nós vamos abordar quando a gente começar a fazer a modelagem do nosso banco, né? E a parte de formas normais, vamos falar também um pouco, né? Bora lá. Então, falar de formas normais, né? A gente precisa falar sobre normalização de dados, né? Alguém aí sabe o que seria normalizar uma tabela de um banco de dados? Já ouviu falar desse termo? Já aplicou alguma vez? Pô, até pegando como base aí o que a gente já vem falando nas outras duas aulas, né, Quintela? Desculpa, os outros dois encontros. Normalizar uma tabela, para mim, seria basicamente você deixar ela redondinha, ou seja, deixar ela ali no formato ideal para ser consumida posteriormente, né? Aí pensando em termos de memória, pensando em termos de performance, desempenho. Exatamente. Tocou no ponto ideal, né? Eu trouxe aqui, né, uma descrição bem superficial para a gente entender, né, o que seria a normalização de um banco de dados, de uma tabela, né? De certa forma, é bem isso daqui. O que é normalizar, né? Normalização é um conjunto de regras onde o seu objetivo é o quê? Organizar o seu banco de dados, tá? E o que constitui essa organização, né? São esses pontos que nós temos aqui. Diminuir redundância, garantir a integridade dos dados e quando você diminui a redundância e você garante a integridade de dados, por consequência, você tem um ganho no seu desenvolvimento, ou seja, na performance dos seus processos, né? E, cara, hoje nós que trabalhamos com dado, o que a gente mais quer é ter um processo rápido e eficiente, né? Então, vocês que trabalham com DataVis, sabe que o usuário ele vai reclamar se o Power BI estiver lento, ele vai reclamar se o Tableau estiver lento, ele vai reclamar se a consulta na aplicação dele estiver lenta. Então, assim, sempre quando a gente trabalha com TI, né, o usuário ele nunca vai falar que a aplicação está lenta. E o desenvolvedor também ele não vai falar para você que a aplicação está lenta. Ele vai falar que o banco está lento. Então, é assim, o banco pode estar lento por diversas razões, né? Uma query mal feita, uma tabela mal criada, um relacionamento que ficou faltando, índices desatualizados, estatísticas desatualizadas. Então, assim, é um conjunto de fatores que geram problemas, né? Então, é assim, vamos avançar aqui para vocês entenderem um pouco, né? Então, assim, quando nós falamos de normalização, né, nós vamos abordar aqui as 3 primeiras formas normais, tá? Se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar, se não me engano, até 8 formas normais. Quando eu comecei a estudar banco de dados, né, eu só lembro das 3 primeiras, né? Só lembro de ter falado das 3 primeiras, não lembro de ter falado das outras, tá? Então, vamos lá. O que consiste a primeira forma normal, né? Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é justamente você eliminar atributos multivalorados
e atributos compostos, tá? Vamos lá. Antes da gente seguir aqui na explicação, vamos entender o que é um atributo multivalorado e o que é um atributo composto. Vamos lá. Observe esse exemplo aqui, ó. A gente está falando do quê? Da nossa tabela pessoa. Então, a nossa tabela pessoa, ela tem 5 colunas, tá? Nós vamos focar exatamente nessas duas daqui. Então, é assim, o que para você aqui é um atributo composto e o que é um atributo multivalorado? Ó, pode falar? Você ficar com vergonha, não. Diria que a localização é um composto, né? Porque um complementa o outro ali. E o telefone é um multivalorado, porque é informações do mesmo, sei lá, da mesma categoria, né? Estão dizendo a mesma coisa, só que com informações diferentes. Entendi. Você concorda, Magno, com o que o Matheus falou aí? Concordo, até porque se eu fosse fazer, por exemplo, uma query para poder buscar o telefone, eu não pegaria um valor, pegaria 2, né? Então, de certa forma, vocês estão me falando que esse daqui é um multivalorado, né? Valorado. E esse daqui é um composto. Seria isso? Parece que sim, mas é porque ele também tá meio que redundante, né? Tipo, Rio de Janeiro e RJ é a mesma coisa com... Mas aí em BH melhora já. Mas vamos pensar assim. Entendi. Tá, seria a capital e o estado. Vamos pensar assim. Quando a gente fala de um atributo multivalorado, nós estamos falando o quê? Um atributo valor, né? que ele tem... vamos usar um termo bem feio, né? Ele é você vai encontrar no mesmo local a mesma informação diferente. Uhum. Olha que troço estranho. Por que é a mesma informação, né? Porque é telefone. E por que é diferente? Porque eu tenho vários telefones. Então, é assim, nós estamos falando que dentro dessa coluna nós vamos encontrar diversos telefones, certo? E aqui, quando a gente fala do composto, né, já é diferente. Por quê? Não é a mesma informação. Por quê? Isso daqui é o Estado, isso aqui é a unidade federativa. Significam a mesma coisa, mas não correspondem ao mesmo tipo de informação. Então, vamos voltar lá para a explicação. Ô, Quintela, ali eu acho que seria a capital, não? A capital e... pode ser a capital, pode ser o estado, tanto faz, né? Não, é porque Belo Horizonte acho que é a capital de Minas, né? Vitória. Sim. Aí vamos lá. Em resumo, como é que você consegue adequar essa tabela para ela ficar na primeira forma normal? O que nós vamos ter que fazer nesse cara daqui, né? Nesse nosso exemplo, nós vamos fazer o quê? Identificar a existência de atributos multivalorados e atributos compostos e criar uma tabela para armazenar os dados do atributo multivalorado. Ou seja, o que ele quis dizer com isso daqui? Ele falou para a gente o seguinte, Gabriel, isso daqui vai ter que virar uma nova tabela. Isso aqui não tem para onde tu correr. Isso daqui a gente consegue normalizar a tabela. Então, em teoria, nesse nosso exemplo aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a nossa tabela e a nossa nova tabela. Então, aqui seria o quê? Pessoa, certo? E aqui nós vamos ter uma tabela pessoa, telefone. E assim, eu vou ter que ter uma coluna aqui, né? Que no caso é o CPF. Então, eu vou ter aqui na tabela pessoa a coluna CPF. E eu vou ter aqui também, na tabela,
pessoa, telefone, a coluna CPF. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou estabelecer um relacionamento entre essas tabelas. E essa coluna daqui, localização, eu vou fazer com ela o seguinte, cara, você agora vai virar duas colunas. Você vai virar uma coluna estado e você vai virar uma coluna UF, tá? E essa coluna aqui, ela vai ser eliminada da tabela. Então, na nossa tabela pessoa, ela vai ter CPF, nome, sexo, estado e UF. E na tabela telefone, pessoa telefone, a gente vai ter o CPF e o telefone. Sacou? Dessa forma, o que a gente faz? A gente consegue colocar esse objeto aqui na primeira forma normal. Ou seja, nós normalizamos esse dado. Porque, assim, imagina, hoje, do jeito que ela está aqui, o CPF ele só existe uma vez, né? Ele não se repete. Por quê? Porque eu tenho uma coluna que ela é multivalorada. Ou seja, os valores eles são separados por vírgula. Né? É como se fosse um arquivo de TXT, CSV, seja lá qual for. O delimitador dessa coluna é a vírgula. Então, por isso que isso daqui não se repete. Porém, quando a gente normaliza isso daqui e realizar o join entre as duas entidades, esse CPF aqui vai aparecer duas vezes. Por quê? Porque eu vou criar uma linha para esse telefone e vou criar uma linha para esse telefone. Mesma coisa para esse caso e mesma coisa para esse. Esse daqui não vão mudar porque é só um registro que ele tem. Então, assim, hoje, a nossa tabela pessoa ela vai continuar com 4 linhas. Porém, a nossa tabela pessoa-telefone ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Sacou? E essas duas colunas aqui, elas vão quebrar a coluna localização, uma para receber esse valor e outra para receber esse. Beleza? Vamos voltar aqui no que ele fala, ó. Olha o que ele complementa aqui, ó. A chave primária da tabela original, ou seja, o CPF, se transforma na chave estrangeira da nova tabela. Ou seja, quando a gente criar a nossa tabela telefone, a coluna CPF ela vai ser a PK da tabela pessoa e ela vai ser a FK da tabela pessoa telefone. Ela não pode ser a PK dessa tabela, porque, por exemplo, aqui ela vai virar 2 linhas. Então, a chave primária ela tem uma regra primordial, que é o quê? Dados únicos, então ele não pode se repetir. Então, como ele falou aqui, ó, se transforma na chave estrangeira da nova tabela. E olha o que ele fala aqui também, ó, remover o atributo multivalorado da tabela. Então, quando a gente normalizar, isso aqui também sai. A gente vai dar um drop column e vai tirar essa coluna daqui. E na tabela original, para cada atributo composto, criar uma coluna para cada informação a ser desmembrada. Então, como a gente estava falando, essa daqui vai quebrar em 2, né? Vai ter uma para esse pedaço e outra para esse. E essa coluna, ela também sai daqui. Sacou? Isso é a primeira forma normal. Alguma dúvida? Só uma perguntas? Dúvida. Manda aí. Na hora que você vai colocar em outra tabela esse multivalorado, você vai dar um drop table e ele não vai estar mais, não vai ter nem um dos telefones na principal, né? Você vai ter que puxar da outra tabela, se você quiser. É isso? Isso, só que a gente vai realizar um drop column, tá? Não drop table. Tá. Porque o drop table mata a tabela, tá? Entendi. Sim. O drop column, ele vai remover a tabela da coluna, a coluna Fechou. da tabela, tá? Legal. E o dado vai todo para o outro lado. Show. E aí, Mário, alguma isso no dúvida? caso- Então, deixa eu te perguntar. Quando eu dou um drop table lá, drop table a tabela, né? Quando eu dou um drop lá no banco, eu consigo recuperar? Não, só se eu tiver uma cópia.
Então, você consegue recuperar, já se o seu banco tiver backup, tá? Porque você vai ter que voltar o backup. Aí, dependendo da rotina de backup da tua empresa, você vai ter perda de dados, né? Porque o seu processo vai ter que voltar algum período do tempo para você poder pegar o último backup realizado e restaurar o seu banco naquele período do tempo. Aí você tem essa pequena perda de dados quando você faz um restore, dependendo da tua rotina de backup. Fala aí, Mário, quer falar? É porque nesse caso a gente estaria lidando com a situação de já ter uma tabela não normalizada e agora eu quero normalizar, né? Porque Isso, se a gente fizer exato. uma modelagem boa, isso já não vai acontecer, né? A gente já vai criar a tabela já no padrão, né? Exatamente. É assim, tudo isso daqui, pessoal, no final, ele vai desaguar nesse nosso exemplo aqui. Entendeu? Que é o quê? Aqui é como se a gente tivesse uma tabela desnormalizada. Então, assim, o processo que nós vamos usar para criar o nosso banco de dados, ele é chamado de normalização, né? Porque nós vamos pegar isso daqui e vamos fazer engenharia reversa para trazer essa estrutura para o banco para poder gerar esses dados. Sacou? Legal. Vamos lá, podemos avançar, mais algumas dúvidas? Fala aí. Uma dúvida conceitual. Pode falar. Ali a chave primária é o CPF, né? Mas eu já li em alguns lugares, Uhum. não lembro o motivo, que o pessoal meio que não gosta dessa prática, né? De colocar CPF como chave primária, né? O que você tem a dizer sobre isso? E geralmente eu vejo o pessoal colocar uma chave primária, o ID mesmo do registro, né? E o CPF vira um campo comum, né? Então, com a LGPD, o pessoal não está fazendo mais isso, tá? Utilizar um atributo de um atributo, né, que esteja dentro das normas da LGPD para estar extremamente visível dentro de uma tabela, né? O que você pode fazer nesse caso também, eu quero usar o CPF, mas eu vou chamar o CPF de ID, né? Como é que você pode fazer isso? Tu pode aplicar um hash em cima dessa coluna e ele vai criptografar esse dado, né? Então, esse seu dado, ele vai virar uma chave com, se eu não me engano, 36 ou 48 posições. Então, ele vai ser um registro único, porque, como vocês estão vendo, o CPF não se repete, mas ele vai ser criptografado, né? Então, quem está vendo aquilo ali, cara, jamais vai saber que aquela criptografia ali é referente ao seu CPF, tá? Mas tem muitas pessoas que utilizam exatamente isso que você falou, né? Cria uma tabela e faz o relacionamento através de ID, né? O ID pode ser um sequencial, burro, né? O interessante é o seguinte, você não tentar criar as tabelas onde a chave primária ela seja uma string, né? O ideal é você criar a chave primária com um dado do tipo numérico, tá? Porque a ordenação é mais simples. A busca ela torna mais simples. Imagina se você tivesse pegando um livro e quando você fosse lá no sumário, lá no índice, faz assim, cara, qual a página que está o assunto tal? Aí tu vai chegar lá e vai falar assim, pô, cara, tá na página ABCD 1, 2, 3, 4, XYZ, exclamação, ponto. Cara, tu já imaginou a loucura para você procurar essa página? É a mesma coisa que o gerenciador de banco de dados faz, né? Porque quando você cria um índice, ele por trás cria uma árvore binária, né? Então ele tem que navegar pela sua árvore binária para saber aonde que o seu dado está distribuído. Então isso impacta na questão da performance, caso a volumetria da sua tabela seja bastante elevada, tá? Se o volume de dados não for muito alto, talvez você vai ter segundos de vantagem na busca de um resultado, tá? Respondi, Mário? Perfeitamente. Vamos lá, vamos seguindo então. Agora,
falando um pouco da segunda forma normal, né? Então, o que é que ele fala aqui, ó? Primeira coisa, para uma tabela ela ficar na segunda forma normal, primeiro ela tem que estar na primeira forma normal, tá? Isso não tem o que a gente correr. E os registros na tabela que não são chaves dependam da chave primária em sua totalidade e não apenas parte dela. O que ele quis dizer com isso daqui? Vamos lá para o nosso exemplo. Nós temos essa outra tabela daqui. Batendo o olho assim, você consegue quebrar essa tabela em duas tabelas? Primeiro em duas, tá? Depois a gente quebra em três. Você consegue identificar atributos de duas tabelas? Tem o funcionário Hum. e esse prod, que é o que é projeto? Projeto. Então, vamos dizer assim, quais são os atributos que você olha nessa tabela que são de funcionário? Beleza, tem o nome do funcionário. Isso. Tem as horas trabalhadas que são do funcionário. Ou poderia ser do projeto? Aí. Análise. Vamos lá. Então, essa. Vamos lá. Do funcionário, eu colocaria, então, que de certeza, né? O nome do funcionário. E só. Nome Funk, né? E só. E você? Eu colocaria o ID do funcionário junto ali. Ah, não, sim, né? Beleza. Falha minha. Então aqui, o ID do funcionário. então aqui a gente também tem o ID Funk, né? E aqui, como vocês já falaram, né? A tabela projeto, né? Vou botar aqui o nome da tabela, TB funcionário. TB Funk, né? E a outra, TB projeto, né? Quais são os atributos da TB projeto que você viu aqui? O ID do projeto. Moleque. Aí vem o nome do projeto. Mas qual? O Jerry comentou aí. O nome do projeto. Isso, o nome do projeto, né? Nome do projeto. Mais algum? Eu colocaria o local do projeto também. Isso. O local do projeto. Aí o horas trabalhadas, então, ele parece que é um atributo da relação, né? Então, como é que a gente faz essa normalização aqui, né? Eu vou só recortar isso daqui, porque se eu trocar de tela, a gente vai perder o que a gente escreveu aqui. Vamos lá. Olha o que ele falou aqui, ó. Se os registros... vamos lá. Uma tabela encontra-se na segunda forma normal se ela atende todos os requisitos da primeira forma normal. E se os registros na tabela que não são chaves, ou seja, esses carinhas aqui, ó, são os atributos que não são chaves, dependam da chave primária em sua totalidade e não apenas parte dela. Vamos lá. Então, é assim. Nós temos aqui o quê? Nós temos as chaves da nossa tabela, tá? Sempre que você pegar nesse modelo daqui um registro que esteja sublinhado, ele significa que ele é a chave primária, tá? Rapidinho, o telefone está tocando aqui, um momento.
Vamos lá, galera. Foi mal aí. A coroa ligou, a gente tem que dar atenção aqui. Vamos lá. Então, só recapitulando, sempre que você encontrar sublinhado, significa que é a chave primária da tabela, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos as chaves, tá? E aqui nós temos os atributos que não são chaves, tá? Bora lá. Vocês olhando assim, quais atributos não chaves, ou seja, o quadrado azul, que não dependem da nossa chave primária? Todo mundo no mudo. Tá falando, todo mundo. Tô tentando pensar aqui. Mas de qual tabela? Dessa nossa tabela aqui, ó. Essa nossa tabela. Então, mas aí a gente tem duas chaves primárias. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Nós temos duas chaves primárias, né? Então, isso significa o quê? Que isso daqui ó, é um relacionamento composto, né? Uhum. Só que, assim, o nosso objetivo aqui é o quê? É normalizar essa tabela. Uhum. Ou seja, o cara criou, quando ele criou essa tabela, isso daqui é uma tabela única, tá? Ou seja, é o nosso exemplo aqui, ó, voltando nele. É uma tabela única, tá? Uhum. Vocês têm como objetivo normalizar essa tabela. Nós já começamos aqui, ó. Cadê o outro print? Sabia que ele assumiu. Tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Nós já começamos a normalizar, certo? Ou seja, nós falamos que dentro dessa tabela aqui, nós identificamos duas outras tabelas, correto? Sim. A tabela funcionário e a tabela projeto, tá? E nós conseguimos falar o quê? Cara, esses atributos aqui e esses atributos aqui, tirando os IDs, tá? Tirando os IDs. Eles são o quê? Eles são dependentes da chave primária da minha tabela desnormalizada, tá? Você concorda que... Vocês concordam, no caso, que isso daqui, ao contrário, vocês concordam que isso daqui, para existir, depende disso daqui, nesse nosso exemplo? Sim. Porque ele é o quê? Ele é o nome, e nesse caso daqui, o Magno falou, cara, não usa mais o CPF, não, bota um ID. Aí eu botei um ID lá na coluna de funcionário. Que eu não gosto de CPF, porque, cara, LGPD não pode, então tem que ser ID. Então, lá na outra tabela, isso aqui era o CPF. Aqui eu troquei porque ele reclamou, eu falei, cara é chato, vamos trocar. E mesma coisa quando a gente fala do projeto. Vocês concordam que aquilo ali depende disso aqui também? Sim. Então, o que acontece? Com isso daqui, vocês já, dessa tabela daí, vocês já criaram duas tabelas. Que é esse caso daqui. Tabela funcionário e tabela projeto. Só que aqui, agora, a gente tem que criar a junção delas. E o que para vocês vai estar... O que... Aí não. O que vai estar contido? Aí não. Se é ela, é de ligação. Pelo amor de Jesus. Vamos lá. Então, é assim, nessa tabela daqui, o que vai conter dentro dela? Vamos lá. Vai ter o ID do funcionário. O ID do projeto que ele está tocado também. O ID do projeto. E vai ter mais o quê? As horas trabalhadas. As horas trabalhadas. Porque horas trabalhadas depende de projeto e depende de funcionário. É porque, assim, as horas trabalhadas é dizer assim, que nesse projeto você trabalhou 10 horas, que naquele outro projeto você trabalhou 2 horas, naquele outro você trabalhou 5 horas. Então, é assim. Voltando aqui. Cadê? Aqui.
Ó, vamos ler de novo. Uma tabela encontra-se na segunda forma normal se ela atende todos os requisitos da primeira forma normal e se os requisitos na tabela, os registros na tabela, que não são chaves, dependam da chave primária em sua totalidade e não apenas parte dela. O que é esse não apenas parte dela? É exatamente isso daqui, ó. Esses atributos, a gente não tem como dizer que eles são 100% dependentes disso daqui, porque isso daqui é um pedaço. Então, você tem um cadinho de um e um cadinho de outro. Esse cadinho daqui é desse pedaço e esse outro cadinho daqui é desse pedaço. Já quando a gente fala das horas trabalhadas, ou seja, é quanto uma pessoa trabalhou em um projeto. Ou seja, isso aqui é 100% dependente dessa chave. Legal. Entendeu? Isso daqui não. Isso daqui é parte. Por quê? Essa parte é do funcionário e essa outra parte aqui, ela é do projeto. Então, ela tem que ser quebrada. Então, a gente faz exatamente como nós fizemos aqui. A gente vai quebrar essa tabela daqui em 3 outras tabelas. Tá? Agora, vamos voltar lá para o que ele fala. Ó, então, é assim, nesse momento, nós vamos fazer... Deu, Jorge, tem a dúvida aí, ó. Fala aí. Você pode voltar lá? Não entendi? No slide anterior. Deixa eu perguntar. Tem essa parte do ID do projeto, né? O que as horas trabalhadas ali não se relacionam assim entre os dois? As horas trabalhadas seria do funcionário ou podia relacionar também o horário do nome do projeto? Não entendi. Repete de novo que seu áudio está um pouco baixo. A hora... Tá ouvindo agora? Agora estou. A hora trabalhada, correto? Ela é diretamente ligada ao nome do funcionário ou ao nome do projeto? As duas coisas. Porque, assim, quantas horas o Luiz atuou nesse projeto. Porque, assim, não tem como a gente falar só que está relacionado ao funcionário, porque se eu te falar assim, cara, todos os meus funcionários, eles trabalham em um projeto. Se eu falar para você, cara, o Luiz trabalhou 10 horas, você vai falar assim, qual projeto? Então, é assim, é uma combinação. Então, é assim, nesse exemplo daqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma associação. Você vai pegar um funcionário, um projeto e vai dizer o número de horas. Porque não tem como um funcionário trabalhar algumas horas se ele não tiver um projeto. Então, é uma dependência 100%. Não sei se eu cheguei a responder a tua dúvida. Seria isso? Então, posso dizer assim, que as horas trabalhadas, ela não se separa. Você até colocou aqui o quadradinho, né? Ela pode estar relacionada em qualquer uma das duas. Uma das duas que você fala... Do ID funcionário e do ID projeto. Então, ele tem que estar relacionado às duas, tá? É como se aqui tivesse uma outra tabela. Entendeu? Aí, nesse caso daqui, a tabela vai ter o quê? Ela vai ter 1,A,10. Entendeu? A gente vai fazer essa associação aqui, exatamente. A gente vai ligar funcionário com aqui e projeto com aqui. Então, nessa tabela daqui vai ser o quê? PB, Func, projeto.
aqui ela só vai receber o quê? Ela só vai receber o ID do funcionário, o ID do projeto. Os outros dados, eles vão ficar nas suas respectivas tabelas. Aí, para você saber quem é o funcionário 1, você vai precisar vir na tabela de funcionário. Para você saber quem é o projeto A, você vai ter que vir na tabela de projeto. Ou seja, nós vamos pegar essa tabela daqui e vamos quebrar ela nesse cenário em 3 outras tabelas. Entendi. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos voltar. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Tá complicado? Quer que eu explique de novo? Como é que tá? Tá suave? Podemos seguir? Podemos seguir. Tá. Então, vamos lá. O objetivo da segunda forma normal é o quê? É isso aqui, ó. Eliminar dependência parcial. Tá? Em resumo, né? Em resumo, para adequar uma tabela que não está na segunda forma normal, é necessário realizar os seguintes passos, ó. Identificar se existe na tabela uma chave primária composta, né? Nesse nosso caso aqui, ó, check. Ok. Identificar cada atributo não chave que dependa de apenas parte da chave primária composta. Ou seja, a gente vai chegar aqui e vai falar assim, cara, qual, ó, identificar cada atributo não chave que dependa de apenas parte da chave primária composta. Foi isso que nós fizemos aqui, ó. Nós pegamos as chaves, colocamos aqui, né, os IDs, e depois quais são os atributos que dependam parcialmente da chave. Criar uma tabela para cada conjunto de atributo não chave que dependam de parte da chave primária da tabela e adicionar estes atributos não chave na tabela. Exatamente isso aqui que nós fizemos, ó. Quebramos, criamos 2 tabelas e adicionamos os atributos aqui, tá? E, por último, remover os atributos não chave da tabela original que dependam de parte da chave primária, ou seja, essa galera daqui, ó, vai sair tudo daqui, por quê? Porque já vai estar tudo aqui. Então, na nossa tabela original, o que vai acontecer? Vai sair isso daqui, e, ó, ID funcionário vai se relacionar com ID funcionário e ID projeto vai se relacionar com ID projeto. Beleza, podemos seguir e tal. Bora lá, então. Então, para finalizar essa parte de formas normais, tá? Vamos para a última. A terceira forma normal. A segunda eu acho ela mais chata, tá? A primeira e a terceira eu já acho elas um pouco mais suaves, né? Vamos lá. O que diz a terceira forma normal, né? Se uma tabela está na primeira, primeira coisa, ela tem que estar na primeira e na segunda forma normal, tá? Mas, ao analisarmos um registro, encontramos um atributo não chave dependendo de outro atributo não chave. Olha que coisa louca. Precisaremos corrigir a tabela para a terceira forma normal. Vamos lá. Esse é o nosso exemplo, tá? Então, o que acontece? Olha o que ele está falando aqui, ó. Ao analisarmos um registro, encontramos um atributo não chave. Vamos lá. Mesma coisa que nós fizemos lá para outra, né? Como é que vocês pensam aí que a gente pode normalizar essa tabela, né? O que vocês observam que tem aí? Quais são os dados que vocês batem o olho assim rapidamente e falam, cara, tem dado disso, dado daquilo? De funcionário e de departamento. Caraca, esse moleque tá demais. Vamos lá. Vamos lá. Então, você já me disse aqui, né, que eu tenho a TB funcionário e a TB departamento, né? TB departamento. Vamos dizer assim, vamos começar a separar o joio do trigo agora, né? Quais seriam os atributos de funcionário? De funcionário, nome funcionário e sexo.
Ih, faltou, Beleza. hein? Faltou, hein? Faltou? Vamos lá. Funcionário, nome funcionário, sexo. Não, você falou ID nome e sexo. funcionário. Tô pegando teu pé, pô. Só porque você esqueci lá, que eu esqueci de determinar outra Ó, vez. ID funcionário, nome funcionário e sexo, né? É. Ih, caraca. E sexo. Tá? E do departamento? Diga aí, meus amigos. Quem. ID DEP, nome DEP. ID DEP. E gerente DEP. Beleza. Vamos complementar. Então, e gerente DEP, né? Eu não acho que o gerente entra aí, não, Quintela. Bom, não, mas vamos colocar, né? Vamos forçar aí a gente pensar, né? Tá. Pegamos, então, vocês falaram que, cara, eu tenho que pegar essa tabela daqui e quebrar lá no meio, né? Certo. Só que voltando no elo de ligação do Edmagno, né? Como é que a gente vai juntar essas duas tabelas? Eu acho que é aí que tá o problema, né? Porque esse departamento teria que ser uma chave primária também. Ou não? Uma chave primária de onde e por quê? Da tabela da direita, porque o gerente e o nome do departamento está dependendo desse D e ele não é uma chave, né? Você está falando o quê? Que na tabela departamento, o ID DEP é APK. Isso? Isso. Vamos botar aqui, então. Isso aqui é APK. Beleza. Mas eu ainda não consigo ver como que eu vou conseguir ligar essas duas tabelas. Eita. Agora temos problema, então. Como é que a gente separou? Só que agora a gente precisa juntar, né? Como é que vocês fazem isso aí? Eu diria que juntando os IDs, de novo. Quais? O funcionário e o DEP. Mas como você junta? Se aqui eu tenho ID funcionário, nome funcionário e sexo, e aqui eu tenho ID DEP, nome DEP e gerente DEP. Eita. Não sei não. Vocês concordam que aqui eu também tenho que ter um ID DEP? Sim. Porque, assim, vamos pensar o seguinte, nós estamos falando em dados de uma empresa, certo? Então, assim, um funcionário, ele trabalha numa empresa e ele tem que ser alocado em um departamento, seja ele qual for, tá? TI, compra, financeiro, logística, ele tem que estar em algum local. Então, o que acontece? Aqui, eu já consigo ver essa junção aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O meu IDDEP, aqui agora, ele é o quê? Ele é a minha foreign key, né? FK. Minha FK. Por quê? Ela é primária lá na tabela de departamento, mas na tabela de funcionário, ela é a foreign key. É como nós vamos ligar esses dois mundos, certo? Certo. Vou só fazer um novo print aqui para a gente poder voltar lá no slide, senão isso aqui vai morrer. Aí, deixa eu pegar só o print aqui para deixar ele aqui separado. Esse aqui, não preciso mais dele, tá aqui o outro. Deixar ele aqui guardadinho. Então, vamos lá. Vamos ler de novo o que ele colocou aqui, ó. Mas, ao analisarmos um registro encontrado, ao analisar um registro, encontramos um atributo não chave dependente de outro atributo não chave. Vamos lá. Qual é o atributo que você olha nessa tabela, que ele é o atributo chave? De cara, o ID funcionário. Beleza. E agora, qual é o atributo não chave que você olha e que você vê uma dependência do atributo chave? Como que é a pergunta? Vamos ver isso aqui, ó.
encontramos um atributo não chave dependente de outro atributo não chave, ou seja, vamos voltar para cá. Aqui é o nosso atributo chave, né? Vou botar aqui, ó, AC. Atributo chave. E aqui são os nossos atributos não chave. Eu creio que seja o nome do funcionário com o nome de departamento. Tá, vamos lá então. O Jair falou que é o nome funcionário e o outro é nome departamento? Seria isso? Seria isso. Tá. Então o Jair falou que o atributo não chave, que depende de um outro atributo, é o nome funcionário e o nome departamento. Vamos lá. O que vocês acham aí que isso aí... Vamos começar a separar primeiro. Qual é o atributo não chave dependente da chave primária? O nome funcionário. Isso. Mas qual? O sexo. Tá. Então, esses caras daqui a gente já vai tirar porque eles não são. Por quê? Porque eles são dependentes da chave primária, ou seja, eles fazem parte da chave primária. Certo? E os não chaves que dependem de um outro. Não chave. Seria o departamento, né? Que tipo, o nome do departamento depende do ID departamento. Isso. Aí sobrou essa galera aqui, né? Então, assim, vocês concordam que o atributo não chave, que depende de um outro atributo não chave, seria o gerente do departamento? Sim. Então, o gerente do departamento não depende do departamento propriamente, porque ele é uma pessoa. E a Se ele é informação uma pessoa, ele é um funcionário. um funcionário, né? Só que, ao mesmo tempo, nem todo funcionário é gerente. Mas todo gerente é um funcionário, certo? Exato. Então, ele é como se fosse um booleano que fica verificando. Tipo, o funcionário é o gerente ou não é o gerente? Exatamente por essa linha daí mesmo, tá? Então, o que a gente conseguiria fazer com este caso, né? Vamos lá. Bosta. Quadradinho aqui. A gente vai ter a nossa TB departamento. A gente vai ter a nossa TB funcionário, tá? Então, aqui nós vamos ter o ID funcionário. Aqui nós vamos ter o nome do funcionário, o sexo e o ID departamento. E do lado de cá, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o ID do departamento, o nome do departamento e o ID do gerente. Vou botar aqui ID func gerente. Então, nesse caso aqui, como é que vai ser? O departamento da tabela de funcionário, ele vai ter um relacionamento com o ID da tabela de departamento. E o ID funcionário daqui, ó, ele vai ter um relacionamento com o ID
func gerente da tabela de departamento. Concordam com isso? Esse ID func gerente você só renomeou ou é outra coluna? Não, é o nome que eu dei para uma coluna. O nome você pode colocar o nome que você quiser, tá? Só que Você eu vai coloquei. gerar uma outra. Não tá, aquela gerente de departamento não tá aí. Ela não está aqui, mas ela está Ela vai aqui, ó. puxar uma outra. Ela está aqui. Ela é o nome do funcionário. Ah, tá, legal. Então, quando você realizar esse relacionamento, ele vai fazer Entendi o quê? agora. Você vai ter que relacionar funcionário com departamento para saber qual departamento o funcionário está alocado. E depois você vai ter que ter um outro relacionamento com o funcionário para saber quem é o gerente daquele departamento. Legal. Seria mais ou menos isso daqui, ó, se fosse montar uma query. Né? Select todo mundo from funcionário, inner join departamento, onde func.id dep é igual dep.id dep, e aqui você vai ter um relacionamento inner join de func, só que aqui eu vou botar gerente, onde dep.id func gerente vai ser igual gerente.id func. Putz, foi rápido agora, hein? Então é assim, o que eu fiz nesse caso daqui, ó? Eu relacionei a tabela de funcionário com a tabela de departamento. Isso daqui, ó. Certo. Só com esse relacionamento aqui, ó, a gente já consegue trazer o ID do funcionário, o nome, o sexo, o departamento que ele está, o código, o nome do departamento, e aqui eu não vou trazer o André, eu vou trazer, por exemplo, o ID5 aqui. Por quê? Porque eu ainda não sei quem é o ID func gerente. Para transformar o ID func gerente em nome, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer esse outro relacionamento aqui, que é o quê? Eu vou trazer um outro join com a tabela funcionário, só que ligando o ID do funcionário, né? Esse relacionamento aqui, ó, ID do funcionário com o ID do gerente. Aí eu consigo saber quem é o gerente e quem é o sexo dele, e qual é o sexo dele. E qual departamento ele está alocado também. Então, só essa última linha aí. Você pegou o da função Vou gerente. colocar em outro local aqui para ficar melhor para vocês. Ó, vou botar em outro local aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Vamos lá. Ó, selecionar todo mundo da tabela Miquelão, de funcionário. Fala aí. eu vou ter que sair por conta do horário, Não, tranquilo. Tranquilo. tá? Aí amanhã a gente continua na parte 3, tá? Tá bom. Pode continuar aí, depois eu vejo o finalzinho da gravação, Tá. Beleza, então. Fechou. beleza? Tá bom. Falou, pessoal. Um Beleza. abraço. Valeu, Magno. Valeu, Bom Mário. dia aí. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Então aqui é o seguinte, ó. E aqui eu vou juntar funcionário, ponto, falando da coluna, e DDEP, que vai ser igual D ponto e DDEP. Aí aqui, ó, é o que eu estava falando para você, Matheus. Com esse bloco aqui de código, eu consigo saber F ponto e D func, F ponto nome func,
f.sexo, d.iddep, f.nome dep e f.id func gerente. Como eu normalizei, eu não sei quem é esse cara ainda. Quem é o dono desse ID. Como é que eu faço para chegar nessa informação? Eu vou fazer um outro relacionamento, só que aqui vai ser o quê? Funcionário, G de gerente, e eu vou relacionar o quê? F com G e ID func. Aí aqui eu consigo substituir esse F pelo G, nome func. Então aqui ficaria mais ou menos isso. Tá. A única pergunta que eu tenho é na parte do from. Ó, from, pegou da tabela funcionário, Uhum. aí vai pegar, aí beleza, vai jogar inner join da tabela departamento. Aí ali Sim. embaixo, nesse on, ele pega da funcionário e DDEP, como assim? SF.DDEP. Ele tá pegando da onde? Vamos lá. Ah, não, ele tá criando uma nova coluna usando a outra, é isso? Não, assim, eu não estou criando nada não, tá? Vamos lá, deixa eu só botar aqui para você entender. Então, o que acontece? Quando eu coloquei só o from, eu só consegui trazer as informações de funcionário, tá? Tá. Só que, quando eu falo só informações de funcionário, o dado do departamento, eu só tenho o código dele. Só que você falou assim, cara, eu não quero o código, eu quero saber qual é o nome desse departamento. Tá, para saber quem é o código do departamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um relacionamento com a tabela de departamento. E esse relacionamento ele tem que ser estabelecido por uma ou várias colunas. Nesse caso daqui, é essa daqui, ó, o ID departamento de funcionário com o ID departamento da tabela de departamento. Tá. Aí a Aí minha eu dúvida é a seguinte: que parte que o ID de departamento foi parar na tabela de funcionário? Nesse código? Que parte do código que isso acontece? Então, é o que eu estava comentando. Quando vocês separaram essa informação, se você colocar somente isso daqui dentro da tabela de funcionário, você não tem como identificar o departamento dele, porque não existe como você estabelecer essa ligação aqui. Certo. Então, o que você faz? Na normalização, você também é obrigado a incluir o ID do departamento dentro da tabela de funcionário. Certo. Porque é aquele conceito. Um departamento, ele existe sem funcionário. Mas um funcionário não existe sem departamento. Entendi. Tá? Então, por isso que quando você criar a sua tabela de funcionário, a sua tabela ela tem que ser isso tudo aqui. Ah, tá. Beleza. Então não Você tá não naquele pode código que já ser, tá criado, já tá vindo junto. você não pode se resumir somente a isso daqui, porque aqui são os dados do funcionário. Quer dizer, a gente não pode nem falar dados do funcionário, são dados da pessoa. A Paula, ela é do sexo feminino. O Rodrigo, ele é do sexo masculino. A Sandra do feminino e o Tiago do masculino. Mas onde que a Paula trabalha na minha empresa? Aí eu tenho que estender para cá para conseguir responder essa pergunta. A Paula, ela é do departamento número 100. Tá, mas o que é o departamento número 100? Aí é isso daqui, ó. Quando você estabelece essa ligação aqui, ó, você vai conseguir pegar o número 100 e dizer que o 100 é finanças. Legal. Entendeu? Aí é justamente isso daqui, ó. É justamente esse ponto aqui, ó. Eu peguei a minha tabela de funcionário e eu sei que a minha tabela de funcionário, ela morre aqui, ó. Certo.
Ela morre aqui. Esses são os meus dados de funcionário. É aquele exemplo lá. Ó. A Paula, ela é do departamento 100. Mas para você saber quem é o departamento 100, o que você tem que fazer? Você vai ter que vir aqui, ó, e juntar departamento com funcionário. E como que você junta? Através do ID departamento. Então, na normalização, você não pode só pegar isso aqui e quebrar em dois. Por quê? Beleza, você separou dois mundos. Departamento e pessoa. Você não pode nem chamar esse bloco daqui de funcionário, porque você não sabe onde ele trabalha, a não ser que na sua empresa só exista um departamento. Entendi. Aí você fala assim, cara, ele é de TI, porque aqui só tem TI. Só tem TI. Legal. Então, para ficar correto, você tem que trazer esse atributo para a tabela de funcionário. Fala aí, Jair. Acho que ele está querendo tipo assim, perguntar a forma assim, tá? Como é que eu faço antes de fazer aquele select e o join? Como é que eu transformo para minha tabela, levando essa parte do ID departamento, entendeu? Então, isso daí é o processo da... Era isso aí. Sim, então aí isso eu é o peguei processo. agora. Queria saber o antes de fazer o Isso, select. o create table de jogar as colunas. Agora eu entendi. Isso. Mas aí eu acho que é um create table. Porque assim, como a gente está trabalhando com um processo de normalização, né? A gente tem que pensar que a gente já tem essa tabela aqui criada. Dentro do nosso banco, nós temos essa tabela. O nosso objetivo aqui é o quê? Agora é normalizar essa tabela. Entendi. Entendeu? É separar os homens dos meninos, né? Então, você vai separar para você normalizar esse dado. Então, como é que você faz? Exatamente dessa forma. Aí, nesse caso, Jerry, quando a gente fizer a normalização, aí a gente vai criar essa tabela, e depois a gente vai normalizar. O que seria a normalização? Ó? Isso daqui vai sair daqui, e isso daqui vai sair daqui. Aqui vai entrar o quê? O ID gerente. Esse ID que nós colocamos aqui, esse gerente de departamento que fica aqui, ele vai virar uma coluna que ela vai apontar para a tabela de funcionário. Aí, nessa nossa nova tabela, vai ser o quê? Vai ser isso daqui. Ó. A gente vai ter o ID aqui. A gente vai ter o departamento aqui. E nós vamos ter o gerente do departamento aqui também. Então, aqui na tabela de departamento, isso aqui nem vai existir. Ó. Isso aqui vai ser um novo apontamento para cá. Então, aqui vão ter 3 atributos. Ó, o ID funcionário, o ID departamento e o ID gerente. Legal. Sacou? Onde vai ter esses relacionamentos estabelecidos aqui. Ó. Aqui você vai conseguir. Aí a gente volta lá para o join, né? Quando você fizer o join, tu vai fazer o quê? Tu vai partir de funcionário, né? O from, e vai relacionar primeiro com o departamento e depois com essa daqui. Para poder gerar esse dado daqui. Aí você vai ter, ó, isso daqui, a nossa nova tabela de departamento, e aqui você vai ter o quê? Você vai ter esse G, que é o ID funcionário, só que aqui ele vai ganhar um alias que ele vai virar o quê? Gerente departamento. Show. Entendeu? Aí vamos lá, vamos voltar aqui no que ele fala lá. Ó. Em resumo, para adequar uma tabela que não está na terceira forma normal, é necessário realizar os seguintes passos. Identificar cada grupo de atributo não-chave que dependam de outro atributo não chave. Criar uma tabela para armazenar os atributos ou conjunto de atributos não-chave que não estão relacionados à chave primária da tabela original.
Definir como chave primária da tabela criada o atributo que é capaz de obter os dados não chaves da tabela original e mover os atributos não chave que são obtidos exclusivamente pela chave primária da tabela original para a nova tabela. Definir como chave primária o atributo que é capaz de obter os dados não chave da tabela original. Como eu falei, né? No final, nós vamos pegar isso daqui, gerar uma nova tabela com as chaves. Aqui, as chaves, as foreign keys, elas também vão virar uma PK, porque uma foreign key ela também pode virar uma chave primária, tá? Legal. Beleza? Então, é assim, é um assunto extenso que a gente consegue debater, trocar ideia fácil. Caso tenha ficado alguma dúvida, anota que amanhã a gente fala sobre eles, tá? Uma coisa que eu queria falar com vocês se vocês conseguem botar para cá, download SSMS. Se vocês conseguem fazer o download desse software aqui, tá? Cadê o chat da parada? A instalação, isso daqui, na verdade, é o client que nós vamos usar para conectar no SQL, tá? Vai ser exatamente isso daqui, tá? O SSMS, que é onde a gente vai começar a fazer as nossas queries, tá? Então, é aquela instalação padrão Microsoft, next, 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 finish, tá? Não tem que configurar nada, porque isso daqui é só um programa que a gente vai usar para poder rodar as nossas queries, tá? Caso na máquina de vocês tenha o VS Code, a gente consegue fazer também pelo VS Code, tá? A execução das queries. A gente consegue conectar no banco e fazer tudo. E quando vocês forem concluindo a instalação, vocês me falam que eu vou criar um usuário no banco para vocês poderem acessar remotamente para fazer testes, tá? Legal. Aí amanhã a gente faz a parte da modelagem, a gente faz a criação do nosso banco de dados, a gente vai gerar os nossos dados e vamos subir para ficar bacana para todo mundo aí trabalhar. Legal. Beleza? Aí amanhã a gente começa já com essa parte da conexão, para ver se todo mundo conectou certinho no banco. Talvez vocês vão precisar enviar o IP de vocês, vocês vão receber um alerta. Aí é só me passar que eu libero aqui o acesso de vocês. Beleza. Beleza? Eu já tenho instalado já o... Já tem? Tá. Eu vou criar o teu usuário, então, e daqui a pouco eu envio para você. Agora o VS Code eu não sei como conecta, não. Então, o VS Code é bem simples também, tá? Quer ver? Tem até ele aberto aqui, ó. O VS Code aqui no canto, se eu não me engano, você tem que... como é que se fala? Tem que configurar a parte do banco de dados, tá? Mas, em teoria, vamos lá... Você também tem um VS Code aí na tua máquina? Tenho. Tem. Hein, Jair? Você tem um VS Code na tua máquina aí? Tem. Então, vê se você tem esse ícone aqui, ó. Tem? Então, aí a conexão é simples. Tu vai chegar aqui, ó, vai clicar no mais. Não tem. Tem não? Aperta aí, Ctrl Alt D. Vê se aparece para você. Ctrl Alt D. Ctrl Alt D? Não. Depois eu posso ver com você. Tá, depois eu vejo com você. Mas, ou então, clica aqui, ó, com o botão direito aqui em cima, no canto esquerdo, e vê se ele está habilitado aqui.
Não tem. SQL não. Tem não? Não, Tem beleza. Explorer, Talvez Shift, é só fazer uma configuração. Mas aqui a gente conecta normal, tá? Você vai adicionar a conexão e você vai ter a mesma navegação que você tem aqui, tá? Só que, claro, lá é mais fácil que você está trabalhando, eu acho, tá? Então, tá vendo? Você tem a conexão normal e esse banco que vocês vão estar acessando vai ser lá no... Ele vai estar hospedado lá no Azure, tá? Legal. Então, podem brincar à vontade e a gente testar mesmo para a gente seguir aqui na nossa caminhada. Fechou? Show. Então, daqui a pouco eu mando o seu usuário, Jerry. E amanhã a gente continua. Mas a gente continua aqui no dia 3, né? Que é onde nós vamos falar sobre a parte de modelagem de dados, tá? Beleza. Então é isso, galera. Mais uma vez, obrigado aí pela atenção. E amanhã a gente se encontra aí no mesmo bate-canal. Fechou. Valeu? Valeu, Jerry. Valeu por tela. Aí. Valeu. Bom dia. Valeu, galera. Bom dia. Tchau, tchau. Valeu.